pessoal, beleza? Eu sou o Luiz e estou trazendo mais um vídeo. E agora a gente vai estar reagindo um vídeo que vocês me pedem já faz um tempinho já. E assim, até quero que vocês possam me perdoar pela demora, mano. Mas finalmente chegou, porque, mano, é um vídeo bem longuinho, então... Caraca. Alucard, Castlevania vs Rimuru Tempest. Quem vence? Duelo mortal. Esse eu quero saber, mano, porque são dois personagens brabíssimos demais. O Alucard de Castlevania eu conheço, já assisti a obra, que ele é muito forte. E vamos ver, mano, quem que vai vencer esse daqui, mano. Quem que vai levar a melhor. Em 1, em 2, em 3 e... play. A batalha mortal de hoje é entre dois personagens mais poderosos dos universos de Castlevania e Tensei Chitara Slime. De um lado temos então o Alucard, o caçador de vampiros, meio humano e meio vampiro, com habilidade inigualável com artes marciais e o controle de magia. Do outro lado, né, temos então o Rimuru Tempest, o slime demoníaco que se tornou então um dos mais fortes seres do universo, com habilidade então de regeneração, manipulação de energia e habilidade também de absorção. Ambos são conhecidos por suas habilidades de combate e estratégia também. E a batalha entre esses dois caras promete ser uma das mais emocionantes e surpreendentes lutas de todos os tempos que vocês vão ver aqui. Essa eu quero ver, hein, mano. Duelo mortal. E aí, jovem, tudo tranquilo? Você tem a vontade de trabalhar com o YouTube? Ter um canal de sucesso? Seja então fazendo batalhas entre personagens ou um outro tipo de conteúdo? Bom, o maior curso para quem quer trabalhar e sonha também em viver de YouTube começa agora. Viver de YouTube é um ensinamento passo a passo como ter seu próprio canal de sucesso e mais, você poderá ganhar o seu próprio dinheiro com os seus vídeos. Muito top, né? São mais de 30 aulas passo a passo desde a criação do canal e também produção de conteúdo e muito mais coisa, cara. Quer começar a sua jornada agora? Confere o primeiro link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E sucesso nessa nova jornada. Fala, pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago. Estamos em mais um vídeo. Alucard, ele é meio vampiro e meio humano do universo de Castlevania, né? Ele é o filho de Drácula e uma mãe também humana, tornando então-se um Dramirfir. Alucard, ele luta contra seu pai ao lado então dos caçadores vampíricos do clã Belmont. E é o protagonista também de Castlevania Symphony of Night. Alucard também tem magia negra poderosa e também é um personagem espadachim muito habilidoso. Essa personalidade também é motivada pelo seu próprio remorso de ser parte do legado do mal do seu pai. E ele também deseja então fazer com que possa lutar contra tudo isso, principalmente o seu pai. Já o Rimuru Tempest é um personagem vindo então do universo de light novels, né, japonesa, Tensei Chitara Slime Kataken. Ele é um slime que foi então reencarnado em um mundo de fantasia após morrer em seu mundo anterior. Rimuru, ele é capaz então de absorver habilidades e também características de criaturas que ele devora, além de ele também ter a habilidade única de imitar as habilidades de seus oponentes. Ele também pode então se transformar em outras formas, além de também a sua forma de slime original. E nessa batalha mortal, vamos então trocar uma ideia aqui de quem venceria, Alucard de Castlevania ou Rimuru Tempest de Tensei Chitara Slime. Mas antes de dar aquela moral pra gente, deixando aquele like nesse vídeo aqui e compartilhando com seus amigos esse duelo aqui mortal, que isso ajuda demais o canal aqui. E se inscreve também no canal pra você receber, pro YouTube te mandar enviar todo o vídeo de batalha mortal que eu postar pra vocês. Então se inscreve aqui. E quem pediu esse duelo mortal aí foi o Trivinus, e pediu aí a batalha mortal do Alucard contra Rimuru Tempest. Muito obrigado pela sugestão, jovem. Vamos então para a análise. Uma batalha entre Alucard e Rimuru Tempest seria incrivelmente intensa, né, e também desafiadora, porque ambos dos lados, né, são bem poderosos. Alucard, ele é um vampiro poderoso e com habilidades sobre-humanas que eu falei pra vocês, né? Incluindo força, velocidade, defesa rápida, também capacidade então, de transformar em formas. Rimuru Tempest, por outro lado, ele é um slime que tem a habilidade de absorver habilidades e também magias de seus inimigos. Além de também poder então se transformar em várias formas para poder se adaptar a diferentes situações. A luta entre eles poderia começar, por exemplo, com o Alucard indo então para cima do Rimuru. Afinal de contas, o maior desafio do Alucard foi o seu pai, o Drácula, onde então a sua forma de lutar é bem mais avançada, mais ofensiva. E lutando então dessa forma contra o Rimuru, ele poderia então tentar usar sua habilidade de corpo a corpo para poder subjugar Rimuru Tempest. No entanto, Rimuru Tempest também seria capaz de se esquivar dos ataques do Alucard, graças então à sua alta velocidade e também capacidade então de se transformar em formas mais ágeis. Além de também, Rimuru Tempest também sabe muito bem lutar, inclusive também usar também armas também corpo a corpo.
Rimuru Tempest também poderia então absorver a habilidade do próprio Alucard de se transformar em diferentes formas, tendo também mais chance de enfrentar o vampiro Alucard. O Alucard também, por outro lado, ele poderia tentar usar essa habilidade de magia para poder atacar o Rimuru Tempest, mas o Slime ele poderia então absorver essa habilidade, né, e usá-la então contra o próprio Alucard. Essa seria uma análise bem rápida sobre como seria essa batalha, mas para quem já acompanha aqui o canal já há algum tempo, né, sabe que não é só isso, né, tem muitas coisas envolvidas nessa batalha que poderia sim ir muito mais a fundo de quem realmente poderia vencer. Adrian Tepes, também conhecido como Alucard, ele é um vampiro capaz então de enfrentar seu próprio pai, o Drácula, né, e isso que eu tô aceitando agora, tá, é dos games, é só dos games, nada da própria série animada da Netflix, não. Se lembrarmos que canonicamente Adrian, ele é capaz então de congelar o tempo, como então o próprio Dio de Jojo, né, Dio Brando de Jojo. Alucard, uma das vezes quando ele então enfrentou seu pai, o seu pai já era capaz então de fabricar toda uma dimensão cheia de estrelas em um enorme buraco negro, consumindo então as estrelas. Só esse feito você então tem uma ideia do quão poderoso o Alucard ele pode ser, principalmente que a sua resistência pode também literalmente aguentar um ser que cria e destrói dimensões, que pode então parar o tempo, derrotar seres que têm então poderes universais e seres que podem também se escalar acima de níveis universais. A gente pode também usar muito como padrão, né, as lutas que o Alucard teve com seu pai, porque o Drácula de Castlevania tem o seu poder sobre então o reino caótico. Basicamente é o universo inteiro, fora que ele também domina então exércitos do próprio abismo. O Alucard, ele também pode então usar a habilidade de roubo de almas, para poder tirar então milhões de almas, seja então para poder servir a ele ou deixá-lo então mais forte. Ele também não possui a maioria das fraquezas tradicionais dos vampiros, tornando então ele suficientemente difícil de matar. O Alucard, como Lorde das Trevas, seria perigoso até mesmo para o próprio inferno, que inclusive o Alucard também tem totais condições de se tornar então Lorde das Trevas, já que ele tem o sangue do próprio Drácula. Alucard também é capaz de utilizar algumas armas de longo alcance, por exemplo, dardos, shurikens e armas secundárias. Ele é habilidoso com estilo de combate, usando então armas e espada também de duas mãos. Ele também é capaz então de acessar todas as suas funções místicas de todas as suas armas assim que pega então nelas, incluindo também armas sagradas, que provavelmente machucariam um vampiro puro. Ele também contém então algumas formas, mas a forma mais destacável, tá, que eu quero citar aqui é a forma de névoa. A forma de névoa é um movimento poderoso que também efetivamente transforma ele, o Alucard, né, em uma névoa invencível. A névoa torna então o usuário imune a ataques mágicos, projéteis, armas sagradas, explosões de armas sagradas, poderes do Drácula, assassino de vampiros, a qualquer coisa. E é uma luta então contra o próprio Doppelganger. O Doppelganger mostra que chega a usar, junto com seu reflexo, né, em resposta aos feitiços do próprio Alucard, mostrando então que foi projetado para ser usado também como defesa. A névoa ela pode também se mover eventualmente, e inclusive Alucard também pode transformá-la em uma névoa ácida ou tóxica, que mata então lentamente tudo que toca. O Alucard também ganhou então os poderes mágicos semelhantes ao do seu pai Drácula: Hellfire, Metamorfose, Invocação de Espíritos, Irmão de Espada e o Roubo de Almas. Alucard também pode sobreviver no vácuo do espaço e não necessariamente precisa então de sangue para poder sobreviver. Em Castlevania, as criaturas do caos são invencíveis ao extrair então os poderes do caos, que é então uma entidade extremamente poderosa no verso do próprio Castlevania. E essas criaturas do caos é imune a qualquer armamento convencional. Alucard também tem a capacidade então de agir sem restrições, por exemplo, sendo então imune ao paradoxo temporal poderoso. E a casualidade também irregular. Tipo, o Alucard tem resistência e habilidade de manipulação de casualidade, ao destino, à precognição, a outras coisas também. E ele mostrou isso então nos eventos de paradoxais de Castlevania Judgment. E uma das suas vantagens também é o desenvolvimento acelerado, onde ele também pode então aumentar a sua forma potencialmente, cara, a ponto então de ultrapassar até mesmo o próprio Drácula recém-renascido. E junto com ele, ele também pode então transferir qualquer dano recebido para restaurar a sua própria magia. Os vampiros de Castlevania são capazes então de se adaptar a novas habilidades usadas então contra eles. Isso é para poder garantir a sua própria sobrevivência, né? E Alucard também fica então mais forte quando então usado essa habilidade. Quando então usado então em Castlevania Lord of Shadow número 2 Pet Clowns.
existe então uma forma então de matar o Alucard? Olha, eu respondo que para poder conseguir isso é praticamente impossível, né? Eu não vou dizer literalmente impossível, porque existe então entidades mega poderosas que podem então burlar isso. Mas tirando essas megas entidades absurdas, cara, dificilmente alguém vai conseguir se livrar do Alucard em uma luta. Por Caraca, quê? Porque velho. ele consegue viver sempre, basicamente. Além dele ser capaz então de se regenerar, ressuscitar infinitivamente, graças então à sua própria a entidade do caos, né? Que serve então como uma contraparte de Deus no universo então de Castlevania. O Alucard, ele é limitado a essa entidade, onde ele sempre então vai retornar sempre que ele for morto. E as criaturas do caos sempre vão existir em uma dimensão alternativa além do próprio mundo normal. apelão, O Alucard também pode então causar danos e também matar seres intangíveis, não incorpóreos e também seres abstratos, como por exemplo a morte. Ele também pode então ser capaz de negar a própria morte, inclusive também quando ele então foi trago de volta, né, à vida, depois que ele foi apagado da existência. Além de seus ataques também padrões, né, ele também tem a sua magia e armas que são capazes então de matar criaturas do caos também, bem facilmente inclusive, né, que inclusive, como também eu citei antes, o Alucard ele pode reviver infinitivamente, porque ele está então além da vida e da morte, porque ele é conceitualmente inexistente. Inclusive a entidade caos, né, que eu citei agora há pouco, dá ele o poder para todos os seres, não só para o Alucard, né, mas com todos os seres do caos. E ela também existe em uma dimensão alternativa além do mundo normal de Castlevania. A sua capacidade então de criar um espaço para poder causar dano espiritual ao alvo faz dele então manipular uma realidade do bolso próprio em Castlevania Dawn of Sorrow. E falando então mais desse poder do caos, né, esses seres, né, podem então utilizar o poder do caos para poder escrever finais cruéis para os seus inimigos na realidade, né, inclusive reescrever a narrativa dos próprios mundos, em que residem também através do próprio caos em sua alma, que acaba também sendo então um e a mesma em que o mundo real é capaz de fazer ou existir. Isso faz com que haja uma mudança de evento na história de Castlevania, onde possa então ser mudado ou reescrevendo as linhas do tempo. Por exemplo, Castlevania Lord of Shadow, Espelho do Destino, Castlevania Grimoire of Souls, capítulo 2. A magia que o próprio Alucard usa é capaz então de deformar a barreira do próprio espaço quântico, que é então declarado sendo então um fenômeno paranormal. O Alucard também é capaz então de afetar a própria alma de um ser que ele então está lutando, até mesmo então destruí-la. Uma dessas muitos poderes e habilidades na sua luta contra o próprio Drácula, mas muitas vezes o Alucard lutou contra o próprio Drácula sozinho, mas algumas vezes foi ao lado do próprio Trevor Belmont. Inclusive ele foi capaz então de destruir o próprio Time Reaper, o ceifador do tempo, que tinha então ameaçado apagar todas as linhas do tempo de Castlevania. Inclusive existem então várias linhas do tempo em Castlevania, onde então você pode facilmente se perder. Ele e mais derrotou a Maria e o Witcher, que era então dito ser o caçador de vampiro mais forte da sua época, porque ele então conseguiu derrotar o Drácula. Ponto importante, que eu acredito então que vale muito a pena ressaltar, é que o Alucard já teve então a sua capacidade então de controlar a totalidade do castelo do Drácula. O poder do próprio castelo pode também infligir medo nas pessoas, em outras pessoas, né? Isso é então leis do tudo que funciona, corromper alguém para transmutar ela em uma alma. Seus poderes do castelo também se conectam ao próprio vazio e ao caos, para poder duplicar quem o controla, para poder afetar também quem ele queira afetar. E no caso então do próprio Alucard, ele usaria então o castelo para poder afetar o Rimuru Tempest. E esse poder pode então remover conceitos, por exemplo, dor, tempo, existência, afetar a gravidade, separar eles de vários planos do tempo e distanciar então o próprio tempo naquele espaço ali. Enfim, existem vários outros poderes que englobam também o castelo do próprio Drácula, que inclusive um outro castelo abaixo do próprio castelo do Drácula principal acaba existindo também, sendo então uma dimensão separada muito poderosa. E também teve um momento em que Castlevania, onde o próprio Alucard esteve então selado, né, com seus poderes, e eles ficaram então restritos, mas ele ainda assim era poderoso o suficiente para poder, em Castlevania, por exemplo, Castlevania Eye of Sorrow, para lutar contra o próprio Drácula, né, ou contra outros seres poderosos, mas sem o selo, por exemplo, selo de restrição, né, o Drácula já era capaz de acompanhar o próprio Julius Belmont e lutar então contra o próprio Dark Lord Soma, a reencarnação do próprio Drácula, muito poderosa, diga-se de passagem, que chegou então a lutar contra a própria entidade Caos. O Alucard já então se demonstrou ser tão rápido que foi então de acompanhar, também se igualar à morte, com a sua velocidade totalmente acima da luz, considerada então infinita. Em Castlevania A Maldição das Trevas, em Castlevania Area of Sorrow
em Castlevania também Senhores das Sombras 2, em Drácula do Castelo também demoníaco, Reminiscência do Abismo Divino, o Alucard, todos esses jogos aí, tá? O Alucard ele foi capaz então de levantar a totalidade de Castlevania, que é considerado o mundo inteiro, uma outra dimensão abaixo dele. Quero também citar também que o Alucard também já foi capaz de acompanhar o Soma, que eu citei agora há pouco, né? Que ele chegou a repelir o próprio Caos, um ser dimensional que existe então em todo o multiverso de Castlevania, que por sua vez, a sua força é capaz então de prejudicar a própria morte. Todos os vampiros de alto nível também podem lutar infinitivamente, sem se cansar. Para poder finalizar essa parte aí, a questão do próprio Alucard, o Alucard também tem várias armas, inclusive a espada do próprio Alucard, onde o Alucard também pode realizar ataques rápidos, usando então teletransporte, cortando então rapidamente o seu oponente por trás, olha a malícia. Astral Danger, uma faca de uma dimensão diferente, onde pode então atingir qualquer alvo próximo para um ataque mágico. Helva, que é uma espada encantada por uma magia negra, capaz de anular a durabilidade para sempre danificar o seu alvo. Momejo, uma espada escura que é feita então para poder derrubar qualquer ser sagrado. Espada então do amanhecer, uma espada que pode então convocar inúmeras criaturas para poder lutar pelo Alucard. E também existe outras armas do Alucard no seu arsenal, que também é bem gigantesco. O Alucard também ele é bem conhecido por ser bastante inteligente e principalmente também no combate. Indo então agora um pouco pro Rimuru Tempest. Rimuru Tempest ele é capaz então de trancar o céu, cara, que é então um reino superior em um espaço separado de uma própria criação, da sua criação ali, né? Ele também tem um poder para poder criar uma quantidade infinita de próprio universo de diferentes níveis. E ele também tem um espaço infinito dentro de si, onde ele então pode acessar esse espaço, né? E ele também pode criar infinitos mundos ou universos dentro de si, transcendendo também o próprio grande espírito, que é então a personificação de todos os conceitos. Rimuru também transcende o sistema então criado por Velda Navana, também criou o referido sistema que se espalhou por todo o multiverso. Rimuru ele também transcende infinitivamente a si mesmo. E ele também sobreviveu a um vazio onde tudo acaba. O mundo, conceito de dimensões, espaço, leis universais e princípios. Esse vazio, ele é o fim de tudo isso daí. No entanto, Rimuru, ele sobreviveu naquele espaço e foi tão capaz de usar seus poderes no vazio, provando então que ele foi capaz de transcender todos os conceitos e também leis existentes, né? Assim como Alucard também tem uma velocidade absurda, né? Rimuru Tempest também tem. Ele chegou a transcender todos os conceitos, incluindo também o próprio tempo e espaço, provando então que essa velocidade ela é irrelevante. E o que eu tô citando aqui do próprio Rimuru é sua própria Light Novel, né? Que tá muito avançado do que o mangá, do que o anime também. Ele também foi capaz de criar uma existência múltipla, infinita, ou uma existência paralela de si mesmo, que pode ser então qualquer lugar ou o próprio tempo. E não sendo também afetado, mesmo quando sua própria existência ela é paralela, chega a ser ferida, e se torna então ele impossível de matar ou mesmo apagá-lo. Rimuru também pode controlar sua própria energia destrutiva de Torne Nu, que é então uma energia que pode então colapsar o mundo ou o sistema como um todo. Rimuru, que está então acima de todas as suas coisas e pode também criar uma quantidade infinita de energia nula, sendo então imune a qualquer forma de capacidade restrita que uma pessoa então possa ter, como por exemplo um enredo ou um destino, por exemplo, né? E no anime, se o próprio Lorde Demônio Rimuru deixar o próprio Beelzebub enlouquecer, ele é capaz então de engolir vários universos. E ele também tem um espaço imaginário, que é então uma dimensão infinita dentro de si, onde Rimuru armazena tudo que consome. Na novel, tá? Como um verdadeiro dragão, Rimuru superou o Veldanora e o Vigrid, que são então ambos verdadeiros dragões. Veldanora é capaz então de afetar o multiverso ao usar a sua manipulação de probabilidade, e também Vigrid, um dragão verdadeiro, né? Foi então capaz então de usar um ataque que exerde o dano e foi declarado também ser além de dimensões, que vale lembrar que os dragões verdadeiros também são entidades conceituais puramente separadas. Rimuru, sendo então um verdadeiro dragão, significa que ele também superou certos conceitos do mundo, e ele superou tanto o Veldanora quanto então o próprio Veldgrid, que em habilidade e poder, a causa disso é por causa então que o verdadeiro dragão, Rimuru, ele acaba obtendo a habilidade do deus do próprio vazio, Azathoth. O Rimuru ele é capaz de absorver essas habilidades de vários seres, né? E claro, ficando mais forte
e adquirindo também mais habilidades. Inclusive, essa habilidade Azathoth, né, do Deus do Vazio, é uma única habilidade poderosa, né, que ele tem, uma das muitas habilidades poderosas. Ele é capaz então de consumir o multiverso, fora que Rimuru também tem várias e várias outras habilidades poderosas. Na web novel, Rimuru também contém uma divindade suprema que veio então o mundo de Tensura como então um brinquedo. Rimuru superou Veldanavana em poder e existência. Veldanavana é um ser que basicamente, literalmente, né, criou então tudo no mundo de Tensura. O mundo de Tensura tem então uma quantidade infinita de dimensões e mundos. Esse mundo de Tensura contém então vários mundos, todos operando então de acordo com a sua própria regra, com algumas características comuns que são então compartilhadas entre todos eles. Cada mundo, digamos assim, né, o universo, é separado pelo próprio vazio. É uma lacuna imensurável do nada que separa então todos os mundos, um vazio de próprio Veldanavanas. A Veldanavana sendo então o criador, que foi quem criou então o multiverso e tudo que existe. Fora que Rimuru também está em cima então de anjos e demônios também, que também existe então como seres chamados então de observadores, que estão então em plano superior de existência chamado então de céu, onde eles também observam muitos mundos. Rimuru também está acima de espíritos que são então verdadeiros conceitos platônicos. Existem também mundos espirituais onde então reside o grande espírito. E como tal, o grande espírito é a própria personificação de conceito tempo, espaço, vida e morte, reencarnação e dimensão, e assim vai. E foi também Veldanavana que quem criou esses espíritos, que inclusive também Rimuru tem uma quantidade infinita de energia por causa do próprio Reito de raça Mana, e também sistema de Mobius. Rimuru automaticamente ele é capaz então de recuperar sua energia antes do próprio tempo terminar, quando então ele está lutando. Rimuru também nunca vai ficar sem energia, ao contrário da própria Veldanavana, que não tinha então tanta energia quanto o próprio Rimuru no seu encontro. Ponto importante, tá? Sobre Rimuru Tempest. Ele é o verdadeiro dragão, né? Como citei antes. Que não tem uma forma física. O que significa que ataques físicos não podem afetá-lo. Isso é e ele também vai se regenerar quando a sua vontade ainda permanecer. Como ser superior aos dragões verdadeiros, ele também não pode ser afetado por ataques conceituais. Rimuru também tem vários hacks ou Mana Ciel, aceleração do pensamento, avaliação, uma capacidade então de analisar o inimigo e também copiar suas habilidades, processamento paralelo, fusão e separação, toda a criação, que é uma capacidade de compreender todas essas coisas do próprio mundo, Ultimate Skill, sendo então Covenant de King Uriel, contendo então habilidades como por exemplo, teletransporte instantâneo, barreiras dimensionais usadas então para poder bloquear ataques físicos, espirituais e conceituais, prisão definitiva, que prende então a pessoa no espaço imaginário. Essa habilidade faz com que então seja impossível, tá, literalmente, de escapar com ataques físicos. Enquanto então a forma espiritual você estiver, você então tem 1% de chance de escapar. Ao tentar reencarnar de lá, você então tem 3 chances de escapar. Ele pode então absorver, liberar e também controlar todas as formas de calor e também inércia. Ele também pode então cortar dimensões com facilidade usando então essa habilidade. A sua outra habilidade também é o próprio Storm Dragon Veldora. Basicamente ele pode então convocar o dragão Storm Veldora para poder ajudar no combate, no qual então esse dragão tem tipo de multiversal de manipulação da probabilidade. O dragão também pode então sobreviver a energias tão fortes quanto buracos negros. A sua outra habilidade também, né, são muitas, é o próprio Harvest Lord Shub Nigurati. Dá então mais outras habilidades para ele também. Por exemplo, criação de habilidade, sim, literalmente isso, cria novas habilidades, né? Inclusive as informações, como por exemplo uma cadeia alimentar e uma análise também que são usadas então para poder criar novas habilidades, duplicação de habilidade, dentre muitas outras coisas. Ele também pode então transformar em uma nuvem e também usar a Freya State, que queima então o inimigo por dentro. Ele pode então absorver as magias da própria morte instantânea. Ele pode então parar o tempo. Isso permite então que o Rimuru se mova com o tempo parado, por sua velocidade ela é aumentada 1 milhão de vezes. E observação aqui, somente seres espirituais podem se mover dentro da própria parada do tempo. Ele também é capaz de fazer uma barreira no qual nenhum ataque ofensivo pode quebrá-la. Ele também tem o próprio Mind Requiem, que envia então o som por espaço circundante, o que faz com que a própria alma de alguém basicamente cometa suicídio. Ele também então tem a barreira de luz sagrada, cuja morte é uma possibilidade de morte de 99,9999% de chance de morrer, basicamente. Um dos movimentos também mais poderosos do Rimuru é que ele tem acesso então ao Chrono Saltation,
que então evitam alguém para fora do multiverso, pro fim do espaço conceitual e tempo para poder morrer. Ele então tem o Enganator, que pode então trazer qualquer coisa à existência do nada. Ele também tem um dos poderes de Xion, que então tem a capacidade então de reescrever um destino. Ganha então a habilidade então ter o controle sobre sua própria casualidade. Também ganha então diversas outras habilidades também, seja então o Diablo, ou a própria Veldora, Zeion, dentre muitos outros. Um deles é a capacidade então de mudar a probabilidade de 50 para 100%, capaz então de transformar a realidade em ilusões e ilusões em realidade, e também é capaz de diminuir a sua probabilidade de existência, tornando então praticamente intangível, mesmo em uma situação em que é impossível de fugir. E Rimuru também, ele é completamente imune a todos os ataques mágicos, graças então ao próprio Magic Nullity. Magic Nullity também pode então ser usado ofensivamente para poder contornar as defesas. Ele também é completamente imune à benção da morte de ruínas, uma habilidade que é reverente à própria vida e à morte de um alvo, concedendo então a morte instantânea. Também tem a habilidade chamada então de Zero Field Ray, uma onda que traz então o pulso de todos os seres vivos a zero e transforma toda a sua energia do inimigo, né, em zero. Enfim, tem muita coisa, mas esse é o que o Rimuru Tempest tem de oferecer. Quem vence? Essa batalha poderia ser levada por um bom tempo, tentando enfrentar o outro, né, tentando vencer o outro. Com cada oponente tentando então superar o que o outro tem com as suas habilidades únicas. No final, seria difícil dizer quem sairia vitorioso, já que ambos têm habilidade incrível de poder evitar tais coisas, o que poderiam também ser usados para poder derrotar um ou outro. O fato é que tanto o Alucard, que contém então vários hacks e poderes diversos, vai poder ser usado então numa luta, por exemplo, no caso aí contra o Rimuru Tempest, também vice-versa. Rimuru Tempest também tem. Rimuru Tempest tem mais capacidade, um pouco maior, de enfrentar o Alucard. O Rimuru Tempest ele tem um pouco mais de capacidade de superar o seu próprio verso. Eu acredito que seria uma batalha bem difícil no começo. Talvez Rimuru Tempest não conseguiria derrotar o Alucard logo do começo. Afinal de contas, o Alucard também voltaria, mas Rimuru Tempest sempre conseguiria ter o poder para poder combater o Alucard em si. Isso também vale então ressaltar a mesma coisa para o Rimuru. O Alucard ele também sim pode combater o Rimuru, mas acabar com ele definitivamente é quase impossível. Mas o seu verdadeiro eu do Rimuru Tempest, né, existe em uma outra dimensão completamente diferente. E ainda assim, Rimuru também existe em vários tempos, vários locais. Então, basicamente, o Alucard, ele, por mais que ele tentaria derrotar um cara, não seria o verdadeiro Rimuru, em sim só um de infinitos Rimuru que existe e que ele poderia renascer e ressuscitar, e, enfim, regenerar, enfim. Essa luta ficaria num loop infinito, tentando então tentando derrotar o outro, mas pelo poder, tá? Pelo poder, Rimuru Tempest poderia sim se dar muito bem no combate, podendo então vencer, mas não acabar literalmente com o Alucard, não, porque como falei, acabar com o Alucard, o Rimuru Tempest dificilmente conseguiria acabar com ele 100%, porque ele teria que lidar literalmente com a entidade Caos, apesar de que Rimuru Tempest também tem a capacidade de lidar também com a entidade Caos. Eu não acho que seria assim, no estalo do dedos, que aconteceria uma derrota ao Alucard. Não, mas o Rimuru Tempest, pelo poder que tem, pelas suas vantagens que tem, pelos seus feitos, a versatilidade, tudo que ele tem de oferecer, dá a vitória parcialmente para o Rimuru Tempest, mas não uma morte pro Alucard, porque ele voltaria. Mas e você? Quem você acha que vence? Rimuru Tempest ou Alucard? Concordo, discordo da minha opinião? Quem você acha que vence? Aproveite, comenta aqui qual o duelo mortal que você quer ver aqui. Se inscreve no canal para você acompanhar outras batalhas mortais. Muito obrigado, valeu, falou e até mais. Cara, essa daqui acho que foi um dos combates mais acirrados que eu já vi, velho. Meu Deus do céu, são dois personagens muito poderosos, cara, de verdade. E assim, mano, o nível de poder dos dois são realmente incomparável, velho. Tipo, os dois estão num nível que não dá nem pra acreditar. Lógico que o Thiago ele pegou os poderes do Alucard em questão dos jogos, né? Porque que nem ele falou, mano, na obra de animação da Netflix, ele não é mostrado muita coisa, né? A gente sabe que ele é muito poderoso, mano, tipo, muito poderoso mesmo. Mas no jogo já é muito mais elaborado em questão dos poderes dele, então mostra mais. Então foi bem legal ele pegar em questão, né, dos jogos em si, porque, tipo assim, né, a gente sabe que o Alucard é muito poderoso ainda. Então não foi mostrado tudo o potencial na animação da Netflix. E o Rimuru, cara,
eu não tenho nem o que falar, velho. Esse personagem, ele é muito, mas muito apelão. Em nível de poder, cara, eu acho que até hoje, mano, poucos personagens eu conheço que conseguem bater de frente com ele, né? Tem o Anos Voldgord, né, que eu conheci há pouco tempo também. Mano, tem muito personagem aí que, tipo assim, daria uma luta muito épica contra o Rimuru. Mas essa daqui, velho, o Alucard e Rimuru foi muito acirrada, mano. Basicamente deu um empate, porque ele falou nos poderes lá, mano, tentando, tipo, né, ver quem que vai ganhar. E assim, não tem um ganhador fixo, né, mano? Porque vai ficar um loop infinito. Porque, mano, o que o Alucard tem, o Rimuru tem também. E o que o Rimuru tem, o Alucard também consegue, entendeu? Então, tipo assim, em nível de defesa entre os dois, estão meio que acirrados. Então, mano, não dá nem pra poder, tipo assim, esse personagem ele vai ganhar. Pode ser que um deles pode ter uma vantagem um ou outro em questão de poderes, né? Que nem ele comentou que, tipo, o Rimuru em questão de poderes, ele consegue até, mano, né? Consegue até ter uma questão vamos colocar aí, um nível a mais do que o Alucard. Mas acabar com ele 100%, mano, é impossível, porque o Alucard ele vai voltar, tá ligado? Então, tipo assim, seria uma luta infinito, tipo, um loop infinito, não acaba nunca mesmo. Então, realmente, essa batalha aqui, mano, foi muito, mas muito acirrada, e eu curti demais, cara, porque eu gosto muito do Alucard, conheço bastante da história dele, e poder ver, mano, que, tipo assim, um personagem desse porte, desse nível, né, que é o filho do Drácula, tá ligado? Meu Deus do céu, ele é muito poderoso, mano. Bater de frente com o Rimuru. Meu Deus, eu consegui achar um personagem que consegue bater de frente. Caraca, tava difícil, mano, porque o Rimuru, velho, vencia todas, velho. E assim, não é à toa, mano, porque o personagem ele é muito forte. Imagina um slime, consegue absorver tudo, criar qualquer coisa. Mano, ele tem um ser que é basicamente igual a ele, só que em outro universo, tá ligado? Em outro mundo, que é completo, tá ligado? Então, tipo assim, a gente vê que o Rimuru, esse que ele tá agora, né, que é o Art 9, né, que ele falou, que é onde que tá acontecendo agora, mano, tipo assim, é só a base, tem muita coisa pra acontecer ainda, o Rimuru pode ficar até ainda mais forte, tá ligado? Mas no momento, né, que aconteceu esse duelo mortal aqui, os dois empatam. Não tem como discordar, porque o Thiago ele fez uma boa explicação dos dois lados, tipo assim, em questão de poderes, em questão de defesa, em questão de agilidade, em questão de tudo. E, mano, realmente eu concordo, velho. Tipo assim, não tem como. Os dois empatam com certeza. Caraca, velho, que batalha foda. Eu curti muito, mas muito mesmo. E assim, como sempre, mano, eu quero muito parabenizar o Thiago CGB por fazer esse conteúdo incrível que ele faz, mano, sabe? Sempre fazendo uns vídeos bem detalhados, explicando bastante sobre cada poderes em si. O cara, ele basicamente estuda, mano, pra poder fazer isso. Ele é brabo demais, mano. Caraca, mais um vídeo que eu realmente me surpreendi. E vou deixar meu like. Mas, mano, estou sem acreditar, que luta foda. Caraca. Então, mano, se vocês quiserem que eu traga mais vídeo do Thiago CGB aqui no canal, já deixa aí nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo. Belezinha? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho que ajuda demais. Lembrando que o link original do vídeo vai estar aqui na descrição pra vocês ir lá e assistir e ver, mano, como que esse cara ele é brabo demais, né, mano? Você é louco? Meu Deus do céu. Beleza? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Juntos fazemos a diferença e falou, gente. Tchau.